Olá, olá, queridos, tudo bem? Bom dia! Bom dia, que alegria de manhã. Bom, vamos lá. Exagero ou fato aqui, os membros Hall da Fama mandaram aqui as proposições, as afirmativas, e eu vou responder. Exagero ou fato, são 19 afirmações. Estou aqui com a minha colinha, então eu vou falar o nome do membro, afirmação, se é exagero ou fato, argumentar, obviamente. Lembrando, para mandar o exagero ou fato tem que ser membro Hall da Fama, ok? Membro Hall da Fama e patrono é os que mandam o exagero ou fato. Aqui a gente faz também perguntas de vez em quando, né, Tom? É isso aí. Jorge Luiz Martins Ribeiro. O bom desempenho de times com head coaches calouros, novatos, Giants, Vikings, Miami, antes da lesão do Tua, vai fazer com que os times mudem o paradigma em relação a treinadores e veremos mais demissões em apenas uma temporada. Em apenas uma temporada completa, fato. Eu acho que a paciência vai ficar ser um pouquinho menor com head coaches novatos, né? O Brian Daboll fazendo um excelente trabalho. Queira ou não, aí o segundo ano do Robert Saleh já mostrando trabalho nos Jets também, né? E o Matt Rhule, o tempo mostrou que não vingou, né? O Cliff Kingsbury em Arizona já está há algum tempo também, começou em 2019, 20, 21, 22, quarto ano, e não parece que vai a algum lugar. Então eu acredito que a paciência será menor, como virou menor com quarterbacks também, né? Antes estava-se 3 anos sem no questions asked, né? Sem perguntas feitas para os quarterbacks. Agora não é mais assim. Então para mim é fato sim, tá? Eu acho que a gente está vendo uma mudança de paradigma. Guilherme Gouveia, os problemas em Green Bay são muito mais profundos que imaginávamos. Com essa defesa mole e o ataque inoperante, podemos esperar campanha negativa neste ano. 7-10 é muito provável. Eu acho que é exagero, porque tem talento no time, queira ou não, para mais do que isso. É um time que está desempenhando um futebol americano ruim, alguns problemas táticos, como por exemplo essa defesa mole que você fala, uma defesa soft contra o jogo terrestre, de novo sofreu para parar a corrida, mas campanha negativa é demais para Green Bay. Eu acho que a divisão começa a correr risco. Não tem favorito na NFC North nesse momento. Antes era o Green Bay Packers por larga margem. Neste momento não tem. Até porque Minnesota tem uma campanha positiva, uma campanha boa e venceu o Green Bay já. Agora, campanha negativa eu acho que é muito. Então é exagero por conta da campanha negativa. Mas todo o resto eu concordo. Os problemas são mais profundos que simplesmente o corpo de recebedores. Vitor Matheus, os Bears precisam draftar um quarterback com status titular no próximo draft. Eu ainda acho que é exagero, porque eu quero esperar mais um jogo em horário nobre, pelo menos. Mais um jogo em horário nobre pra gente ver de novo o Justin Fields num palco sob pressão e etc. Vamos ver se ele vai ficar na respiração do yoga dele lá na sideline e tal. O torcedor dos Bears tem que fazer uma yoga também, hein? Uma yoguinha ia ser bom. Eu ainda acho que é exagero, mas estou cada vez mais convencido que é fato, tá? Tô quase pulando para esse outro lado do muro. Eu não quero tomar uma decisão precipitada em afirmar isso, mas é o que eu falava sobre quarterbacks, né? Cara, o Bailey Zappe tá jogando bem, comparado com o que o Justin Fields está fazendo. O Justin Fields está uma coisa terrível, o pior quarterback da NFL, mesmo com o Bailey Zappe sendo titular nas últimas 2 semanas. A comissão técnica não tem muito mais o que fazer além disso. O Justin Fields não consegue sentir a pressão, não consegue passar a bola para mais de 10 jardas. Quer dizer, até consegue, né? Mas bem de vez em quando. Então tá brincando com uma tampinha, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. Marcelo Neves, a geração de quarterback dos drafts de 2021 com Lawrence, Lance, Fields, Zach Wilson, Mac Jones apontava ser uma das mais profundas em talento e está mostrando ser uma geração de busts e de quarterback no máximo atinge a linha Garoppolo. Eu acho que com o Trey Lance a gente precisa esperar para dizer qualquer coisa, tá? Pode ser que a gente tenha ano que vem o cara jogando o ano inteiro indo bem, tá? Então vamos descartar o Trey Lance dessa. O espaço mostra muito pequeno para uma análise justa, né? A gente pode considerar as lesões, tá? Falar assim, o cara só se machucava e isso vai para o escopo, mas a gente não precisa falar sobre o Trey Lance ainda, essa é a verdade. O Zach Wilson tá melhorando, tá melhor que ano passado, cuidando melhor da bola. O Mac Jones machucou, mas para mim é um quarterback batata frita nesse momento. E o Trevor Lawrence tá sendo uma decepção. Justin Fields eu nem comento. Então eu vou de fato, porque está mostrando, né? O Marcelo colocou, ele não cravou que todo mundo aqui é bust ou que vai atingir no máximo o Garoppolo. Está mostrando. Até agora é isso que a gente tá vendo. Né? O Mac Jones, eu não acho que vai ser um quarterback de elite, sendo muito sincero. O Trevor Lawrence não está fazendo jus às comparações de prospecto com o John Elway e o Peyton Manning, né? Vamos ser sinceros também. E o Zach Wilson está começando a engrenar agora. O Justin Fields uma tragédia, né? Então eu vou de fato porque ele está falando do presente e do passado. Com isso é fato. Paulo Luna, Seattle indo bem e o Russell Wilson com um começo pífio de temporada. O problema do Seahawks era o Russell Wilson e não o Pete Carroll. Eu não acho que o problema do Seahawks era, eu vou de exagero aqui, não era o Russell Wilson o problema de Seattle, tá? Porque desse jeito parece que Seattle tá brigando para ganhar a divisão. E eu não acho que é por aí. Tá? Venceu o Arizona agora, que é um time mais fraco, jogando em casa. Venceu o Denver na semana 1, que se mostrou um time mais fraco, jogando em casa.
Mas não dá para confiar que Seattle vai tão longe que era só o Russell Wilson o problema. Tem N outros problemas. A defesa de Seattle é problemática neste ano, por exemplo. Jogou bem agora pressionando o Kyler Murray, mas é uma defesa problemática, tá? É uma defesa que falta talento. Então, tem grata surpresa aqui. Outra coisa, ano passado não tinha o Charles Cross ali em ofensiva, não tinha o Abe Lincoln. O Abe Lincoln, o Abe Lincoln, esse é o presidente dos Estados Unidos. Ai, meu Deus, qual que é o nome dele? É Abraham Seahawks, meu Deus, me fugiu o nome. Abe Lucas. Por que eu falo Abe Lincoln, cara? Aqui é com L também, né? O Abe Lucas, right tackle, aí jogou no college, em Washington State, inclusive. Mas não acho que o problema era o Russell Wilson. Dá pra falar que o problema não era tanto o Pete Carroll, isso acho que talvez dê pra falar. Mas vamos ser sinceros, ok, melhorou em relação aos outros anos a perspectiva. Mas com o Pete Carroll, com toneladas de jogo terrestre na NFL neste ano, dá pra vencer o Super Bowl desse jeito? Eu não acho que dá. Então pode ser um pouco ilusão isso. Eu vou de exagero, o problema não era o Russell Wilson. Matheus Greco, in memoriam ao Matt Rhule, exagero ou fato, coordenadores que vêm de árvore de NFL e se tornam head coaches têm mais chances de serem bem-sucedidos que head coach de college. Fato. E não é por conta do Matt Rhule. É porque é uma análise do passado mesmo. Que treinador do college que deu certo na NFL nos últimos 20 anos, que deu certo mesmo? O único que ainda está empregado é o Pete Carroll e o Cliff Kingsbury. O Cliff Kingsbury vai cair. E qual que é o problema aqui? O problema é que o ambiente da NFL é completamente diferente do ambiente do college. No college você pode ser um cara motivador, o paizão, família escolar e tudo bem, porque são jogadores de 18, 19, 20 anos que daqui a pouco não vão estar mais no time. Então você pode ser mão de ferro em alguns momentos. O Jim Harbaugh teve muitos problemas em São Francisco no final da passagem dele por conta disso. Acabaram as vitórias, o vestiário implodiu, né? Então eu acho que sim, se eu fosse um time da NFL, um dono de franquia da NFL, eu pensaria duas vezes antes de contratar um técnico de college hoje. E são pouquíssimos que venceram o Super Bowl, inclusive, né? Com raiz no college. Que veio como head coach do college para a NFL, né? Deixando claro. Jimmy Johnson, Pete Carroll. Vou até ver aqui. Super Bowl winning coaches. Coaches. Vamos ver aqui. List of Super Bowl winning head coaches. Vou pegar o passado próximo, tá? Dick Vermeil, Brian Billick, John Gruden, Belichick, Cowher, Coughlin, Tony Dungy, Sean Payton, John Harbaugh, Gary Kubiak, Andy Reid, Bruce Arians. Todos eram técnicos de NFL ou assistentes, pelo menos, né? E o Sean McVay também. Então, eu vou de fato. Seguindo. A cadeira tá meio bamba esse banquinho. Gustavo Lovato. Andy Dalton fez mais como quarterback do Saints que Jameis Winston mostrou em 2022 com menos. O problema do Jameis Winston é o seguinte. Eu vou de fato aqui, porque você falou, fez mais, ele fez mais. Que foi, Tom? Calma, Tom. Porque o negócio é o seguinte, o Jameis Winston machucou no início da temporada, sem o Sean Payton, ele tá espalhando a farofa mais do que deveria. Agora, a grande questão, Andy Dalton ou Jameis Winston? Jameis Winston, eu falei isso no League ontem, porque o teto do Jameis Winston é melhor do que do Andy Dalton. O Jameis Winston ano passado jogou melhor que o Andy Dalton pode jogar. Então, por conta disso. Mas eu entendo aqui o Gustavo, não sei se ele torce pro Saints, imagino que sim, entendo a torcida do Saints talvez querendo, uma parte da torcida querendo o Andy Dalton. Mas de coração eu acho que o Jameis Winston pode entregar mais pro Saints e pode fazer a diferença de ir pros playoffs ou não, o talento que ele tem a mais que o Andy Dalton. Só precisa cuidar melhor da bola. Guilherme Carneiro, que o Debo está fazendo um ótimo trabalho é fato, mas o elenco dos Giants não é essa miséria toda que muita gente tem pintado por aí. O time tem boas peças. Bom, eu falei isso antes da temporada, eu acho que é fato. Miséria não é. Miséria não é. A grande comparação que eu fiz foi com Carolina, o elenco dos Panthers, para mim, antes da troca do Robbie Henderson, claro, e das potenciais trocas que ainda podem acontecer, é melhor do que o elenco dos Giants. Mas vocês devem se lembrar que eu falei algumas vezes que com um quarterback mediano, como o Jimmy Garoppolo, e o Daniel Jones está sendo esse quarterback mediano, vamos ser sinceros, os Giants poderiam ir para a pós-temporada. Eu falei isso antes da temporada começar, que os Giants não eram a quarta força da divisão e que no passado recente, inclusive, a defesa tinha feito um bom trabalho. E agora, com essa boa intertemporada, com o bom draft que fez, a seta estava para cima. Então, eu não acho que é uma desgraça. Nunca achei, para ser sincero. O problema não era esse. O problema era o Joe Judge, o problema era o Daniel Jones espalhando a farofa, o Saquon Barkley machucado o tempo inteiro. Era isso, então eu vou de fato. O Ahmad manda aqui, Packers devem pensar já em draft? Exagero. Tem muita água para rolar ainda, gente. Tem muita água para rolar.
E o talento ainda está em Green Bay. Pega o time dos Packers, o Sean Gary, bom jogador. O Aaron Rodgers não desaprendeu a jogar futebol americano. Ele não está conseguindo ter confiança com os recebedores. Falei no vídeo dos membros ontem. A dupla de running backs é boa, tudo bem. O Dillon vem de um jogo que sofreu o fumble, mas é uma boa dupla de running backs. O Robert Tonyan na red zone pode ser um bom alvo. Ok, o corpo de recebedores é uma desgraça, tudo bem. Mas a defesa tem Jair Alexander, a defesa tem Kenny Clark no meio. Então, quer dizer, vou até ver aqui uma coisa. As lesões dos Packers. O Bakhtiari, eternamente no retorno de machucados. O Elton Jenkins está machucado, mas não está jogando bem. Não tem nenhuma lesão muito assustadora assim nesse aspecto. É um time que tem talento. Acho que pensar em draft... Os times que pensam em draft hoje é Houston, Chicago, Green Bay não. Green Bay pensa em playoff. João Gabriel, apesar do começo de temporada muito bom, os Eagles fazem o suficiente para criar vantagem no placar e depois relaxam. Exagero fato. Eu vou de fato, porque isso aconteceu de novo contra a Dallas e aconteceu antes. Não é a primeira vez que isso acontece. No segundo tempo, o time começa muito bem a partida e no segundo tempo dá uma relaxada mesmo. Então, e assim, eu vejo às vezes o ataque dos Eagles, isso me preocupa um pouco dependente de big plays. E precisa ser mais consistente em jardas por jogada, a Filadélfia. Não acho que é uma preocupação tão grande, mas eu vi neste ano a Filadélfia dando uma relaxada em segundos tempos e isso é um perigo em pós-temporada. Contra Dallas o jogo ficou mais apertado do que deveria, vamos ser sinceros. Davis Queirolo Vieira, sua querido fã número 1 do Justin Fields, é exagero afirmar que a AFC East, pelo menos neste ano, deixou de ser o patinho feio e é a divisão mais forte da AFC, é a única sem times com campanha negativa. Então vamos lá. Deixou de ser patinho feio? Ela não era o patinho feio. A AFC South, na minha concepção, era pior. Eu acho que de todo mundo. Isso aí, então, não vou, essa parte é exagero, porque não era o patinho feio. É a divisão mais forte da AFC? É fato. É melhor que a AFC South. A AFC North, os Steelers venceram os Bucks, mas eu não coloco tanta confiança. Os Browns têm uma defesa muito mal treinada. A AFC West está sendo uma decepção. Né? Então, é fato. É fato. Dá para imaginar os 4 times brigando por playoff. Né? Os Jets estão melhores do que a gente esperava, por exemplo. Os Dolphins, com a volta do Tua, vai voltar no domingo, é um time que briga por playoff. Bills e Patriots, os Patriots têm uma defesa forte e os Bills são o melhor time da NFL. Então, fato, essa segunda parte. Francisco Alves, é exagero dizer que o nível de futebol americano jogado esse ano está inferior a anos anteriores? Caso sim, o que você atribui isso? Pessoalmente, acho que a mudança de sistemática de treinos off-season impactou o entrosamento dos times. É que não é de hoje isso, Francisco. Na pandemia deveria ter sido pior, então, por exemplo, né? Porque teve muito zoom e pouco treino. Eu acho que é exagero porque os ataques estão piores. As defesas estão marcando cada vez mais em zona, mandando menos blitzes no geral. E se você não tiver um quarterback acima da média, não vai resolver. Então, eu acho que as defesas marcando mais em zona, elas estão aprendendo a jogar nessa era do quarterback, era do jogo aéreo. E aí, as defesas, os ataques com quarterbacks medianos ou abaixo da média, ou que cometem muitos turnovers, a defesa em zona tende a forçar mais turnover, porque a defesa em zona está olhando para o quarterback o tempo inteiro. Os ataques estão piores, tá? Mas as defesas estão melhores. Então, eu acho que a ótica tem que ser essa. Eu vou colocar exagero, porque o futebol americano defensivo está em alto nível nesse ano. Porque, por exemplo, a gente pega aquele Broncos e Colts. Foi uma desgraça os ataques, ok? Sim. Mas as defesas jogaram bem. Aquele 49ers e Broncos, mesma coisa. No Chiefs e Bills, por exemplo, as defesas fizeram um grande trabalho por boa parte da partida. A defesa dos Bills ganhou o jogo. Então, e Buffalo é a segunda defesa que mais marca em zona na NFL. Tá? Só os Rams marcam mais em zona. Então, em meio a isso, eu acho que é exagero. A gente tem que olhar para a defesa. As defesas estão jogando bem. Felipe Belisário, boa tarde. O Zé titular dos Patriots? Exagero. Eu não vou nem entrar muito no mérito, porque acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso para os membros, talvez, não sei como que vai ser. Talvez, acho que é aberto amanhã, de manhã, não sei ainda. Mas para mim é um tremendo exagero isso. O Bailey Zappe está sendo bastante maquiado pelo play action, mais de 35% de play action nos últimos 2 jogos, isso não é sustentável. E pegou 2 defesas ruins. Defesa dos Browns baleada, com lesões, com um coordenador defensivo terrível, e a defesa dos Lions, que é uma das piores da NFL. Então eu acho que é exagero. O torcedor dos Patriots, o Mac Jones é um quarterback melhor e dá mais chances para os Patriots irem para a pós-temporada. Marcelo Paes, Daniel Jones tem mostrado que pode ser um titular na liga. Bom, eu vou de fato, mas um titular, ok, mas um titular que leva o time aos playoffs, que leva o time, que dá chances ao time vencer o Super Bowl, porque a gente vai mirar no médio, é isso que eu venho falando. Vai se contentar só com isso? Eu acho que os Giants, com o Brian Daboll, com o trabalho que ele está fazendo, com o Saquon Barkley saudável,
eles podem mais. O Daniel Jones está cuidando da bola, ele está sendo um enorme quarterback batata frita, o que é muito porque o Daniel Jones mostrou no passado. O Daniel Jones no passado cometia um monte de turnover. O Debo limpou isso, colocou o Daniel Jones para passar no play action, para passar fora do pocket, tirou ele do pocket, que acho que era importante. Eu não acho que é suficiente para um time do tamanho do New York Giants ter um quarterback que é coadjuvante. O New York Giants precisa de um quarterback que é protagonista. Então, ok, titular, considerando o nível de vários outros, ok. Mas eu, pessoalmente, isso não é nada contra o Daniel Jones. Isso é contra quarterbacks medíocres. Medíocre de médio. Eu não acho que é o suficiente hoje para vencer na NFL. O torcedor dos Giants quer chegar nos playoffs ou quer ganhar o Super Bowl de novo? Se eu sou torcedor, eu quero ganhar o Super Bowl. Eu fiz uma thread no Twitter no domingo à noite. Eu prefiro flopar com uma Mahomes da Shopee do que se frustrar todo ano com o Ryan Tannehill. Que quando você precisa dele, que ele é um coadjuvante, ele não entrega. Então na NFL de hoje, vide a minha resposta ao exagero ao fato do Francisco, você precisa de um grande quarterback. Senão quando a coisa aperta, quando o caldo engrossa, ele não vai te entregar vitórias. Essa é a minha opinião. Então, fato, porém, tem esse ponto. José Antônio Samartini. Rams fará uma temporada pior que 2019. Quanto foi a campanha dos Rams em 2019? 9-7. Eu vou de exagero porque pode ser que seja um 9-8, né? Um 9-8, um 8-9, não sei. Um 10-7 ainda é possível. O problema é que o calendário dos Rams é bem difícil. Eu vou de exagero ainda, tá? Mas tá muito feio. Dos 3 times favoritos da NFC começando a temporada, Rams, Packers e Bucks, o que eu tô mais preocupado são os Rams. Porque é o que tem menos material humano, no geral, né? Claro, tem o Aaron Donald, tem o Jalen Ramsey, papapá, tem o Cooper Kupp, mas o corpo de recebedores abaixo, o jogo terrestre não funciona, a linha ofensiva problemática, falta talento. Nos outros times, pelo menos, sem talento, eles estão jogando mal. E por fim, o Vitor manda aqui, Epelbaum, temporada dos Packers acabou, do jeito que tá, nem chegam aos playoffs. Exagero, né? Eu não acho que não chega nos playoffs. Os Packers continuam candidatos aos playoffs aqui. Porque assim, ainda tem mais o quê? 2 jogos contra os Lions, ainda tem um jogo contra os Bears, isso ajuda, queira ou não. Detroit, infelizmente, a defesa é uma bagunça, né? É uma pena, eu digo isso com dor no coração, porque é um ataque que estava enchendo os olhos nessa temporada. Mas não, exagero, os Packers brigam por playoff sim, a temporada não acabou. Eu entendo o pessimismo, tá feio, mas a temporada não acabou. Eu vou espirrar. Fizemos todos os que podíamos, um beijo carinhoso pra vocês. Hoje à noite tem Exagero Fato, tem um monte de vídeo pros membros. Eu acho que eu vou manter o Exagero Fato toda terça na hora do almoço, eu gostei de fazer. E para mandar as perguntas, as afirmações, mandem aí, membros... eu espero... Mandem aí, membros Hall da Fama. Sejam membros, curte plus, like plus. Beijo carinhoso, até a próxima. Tchau, meus lindos, vocês são fofos.